Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Outliers InfoMoney. Me chamo Clara Sodré, sou analista de fundos aqui na XP e nesse podcast trazemos os principais gestores do mercado para te explicar os produtos, oportunidades, o que está acontecendo no cenário. Lembrando que você pode assistir os episódios do Outliers no YouTube ou ouvir nas principais plataformas de áudio. E nesta edição de número 161, seguimos na nossa série especial sobre cenário macro. Vamos conversar sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo e como aproveitar as oportunidades para navegar nos universos dos investimentos. Correto, Fabiano Sintra? Isso mesmo, Clara. Olá a todos, eu sou Fabiano Sintra, Head de Análise de Fundos da XP. E falando sobre os assuntos dessa última semana, uma semana animada, semana agitada, especialmente em torno da dívida pública nos Estados Unidos, uma discussão acalorada sobre as medidas de redução do déficit fiscal por lá. O novo pacote americano gerou um bate-boca público entre Donald Trump e Elon Musk. O mundo também está de olho nos desdobramentos das negociações entre China e Estados Unidos, que podem acontecer ainda essa semana. Também teremos nos próximos dias a divulgação dos índices do consumidor do mês de maio nos Estados Unidos. Então, vem aí mais e mais debate sobre inflação. Já em relação às taxações, o Trump dobrou as tarifas do aço, o que vai impactar, o que deve impactar as exportações brasileiras. E aqui no Brasil, a gente também tem as nossas questões domésticas, nossos desafios. Esta manhã foram anunciadas novas medidas alternativas ao IOF, também tentando endereçar as metas fiscais do nosso país. É muito assunto importante na conversa de hoje, hein, Clara? Nossa, nem me fale, assim, e vem um excelente momento essa nossa série macroeconômica, né? Porque é ter a oportunidade aqui de debater um pouco dos impactos, porque não é pouca coisa que está acontecendo e são mudanças relevantes na dinâmica do mercado financeiro do Brasil e do mundo. E hoje nós trazemos uma gestora mais que especial para nos ajudar a decifrar esse xadrez dos mercados. O nosso convidado representa a Itaú Asset, uma das maiores gestoras de recursos do Brasil, com mais de R$ 1 trilhão de ativos sob gestão e mais de 2,5 milhões de clientes. Nós damos boas-vindas ao Thomas Vu, economista-chefe do Itaú Asset. Muito obrigado pela presença, Thomas. Não, gente, um prazer enorme estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Fazendo a leitura rápida aqui, né, do currículo do Thomas, formado pela PUC do Rio de Janeiro e pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Também foi professor na Universidade da Califórnia, de Santa Cruz, entre 2006 e 2015. E no mercado atuou na Venture Investimentos e na Verde Asset e chegou ao Itaú em 2022. Fiz um super resumo aqui. Seja muito bem-vindo à nossa bancada, Thomas. Não, obrigado. Esse super resumo aqui já me senti velho. A gente agora entra no nosso bloco de cenário macroeconômico. Vamos entender um pouco mais do que está acontecendo, Fabiana? Vamos navegar pelas águas internacionais, Thomas, se me permite. Mais uma semana o comportamento dos mercados foi fortemente influenciado pela retórica das tarifas, né? No início da semana, o mercado foi dominado pela narrativa do tackle, né? Que em tradução livre é o Trump sempre dá para trás, entre aspas. Acho que baseado no padrão de comportamento do presidente americano em relação à implementação da sua política comercial. Vai, volta, é uma sanfona. Como que você avalia toda essa movimentação dos Estados Unidos em relação às tarifas e qual que é o impacto de ser feito sanfona no restante do mundo? Como você falou, né? Esse vai e volta, eu acho que ele tem um impacto que é tangível e um que é um pouco menos tangível e que talvez seja até mais importante, né? O tangível é o efeito direto na economia americana, que obviamente acaba respingando no resto do mundo, né? Então, eu acho que não está acontecendo o pior cenário, que é as tarifas altas ficarem em vigor por tempo suficiente para você começar a ter fechamento de empresa, para você começar a ter demissão e, de fato, cair numa recessão. Isso não está acontecendo. O Trump vai e volta, mas se, por exemplo, se ao longo de um ano ele passar 6 meses com tarifas, sendo que há um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, o efeito disso é zero, porque se você tem um mínimo de planejamento, tá, como firma, você importa o que você precisa no mês do não. E aí no mês do sim tem tarifa, você fica parado, né? Então, com algum planejamento, mas você fala, mas ele passou metade do ano, mês sim, não tem efeito, tá? Mas tem um efeito da incerteza.
Ao mesmo tempo em que, por exemplo, uma firma não vai mandar uma pessoa embora, não vai fechar uma fábrica porque tem um custo de mandar uma pessoa embora, eu acho que ele também não vai contratar. Fala, cara, mas também ele vai e volta, mas eu também não acho que é o momento de eu expandir, montar uma fábrica nova, contratar mais gente. Então, de certa forma, isso é uma economia que desacelera, tá, para perto de zero. Talvez não entre em recessão, mas também não cresce a taxas, né, pujantes, né? Agora, esse é um efeito mais tangível. Tem um efeito intangível, tá, que é a credibilidade, é soft power, né? Que é a ideia de que, por exemplo, Estados Unidos, de todos os países no mundo, né, os Estados Unidos é o único que pode ter déficit gêmeos sem ser punido, né? O que é o déficit gêmeos, né? É um déficit em conta corrente somado a um déficit fiscal. O déficit de conta corrente, por exemplo, o Brasil, quando a gente compra ou vende, né, algum produto no exterior ou algum ativo no exterior, as pessoas não aceitam um real em pagamento. A gente tem que pagar em dólar. E aí, se a gente tem um déficit, a gente tem que arrumar dólar. Tá? Aí, se o pessoal olha e fala assim, você só tem isso de reservas, e o teu déficit é esse, você não aguenta mais tanto tempo, o pessoal vai lá e ataca a tua moeda. Os Estados Unidos, o pessoal adora dólar. Né? Você fala assim, olha, pode te pagar em dólar? Quero. O resto do mundo quer dela, é uma moeda de reserva. Na verdade, as pessoas, de certa forma, tentam ter um superávit com os Estados Unidos para começar a acumular dólar. É a única forma que você tem de acumular dólar. E todo mundo tentando ter um superávit com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm um déficit em conta corrente. Mas não é punido, ao contrário de outro país, como o Brasil, qualquer um outro país que tenha. Né? E aí o que acontece? O Trump tem essa mentalidade mais mercantilista de que, não, se eu tenho um déficit comercial, é porque estão me roubando. Não é verdade. Mas ele tem essa mentalidade. Ninguém acha o déficit comercial dos Estados Unidos, o déficit em conta corrente, um grande problema. Mas o Trump acha. E fala, e para consertar isso aqui, eu vou começar a distribuir tapa para todo mundo. Tarifa em você 50%. Ah, você me ligou. 0. Ah, não gostei dessa ligação. 50%. E aí quando ele começa a falar assim, eu não gosto de ter um superávit comercial, e ninguém se importa com esse superávit comercial, ele começa a botar aquela dúvida nas pessoas, será que eu deveria carregar tanto dólar assim? Porque olha para onde esse país está indo institucionalmente. Ele não está fazendo nada ilegal, botando uma tarifa de 50% em outro país. Ele não está rasgando nenhum contrato. Mas, com certeza, né, ele está estragando o relacionamento. E esse relacionamento, esse soft power que os Estados Unidos têm, é o que gera o conforto das pessoas de pensar, se eu tiver que escolher uma moeda no mundo para usar como reserva de valor, eu vou usar o dólar. Esse efeito intangível está custando aos Estados Unidos. Aí as pessoas falam, poxa, você tem um déficit de conta corrente de 4%, que nem eu não achava que era um big deal. Mas dada a bagunça que você está fazendo, eu não sei se eu quero te financiar tanto assim. Né? E aí você começa a ver prêmio de risco na curva de juros dos Estados Unidos, as pessoas começam a cobrar mais, né, para emprestar dinheiro dos Estados Unidos. Você acha que no final das contas tem um traço de questionamento de credibilidade no maior pagador, no melhor pagador percebido do mundo? A gente viu que a Moody's, por exemplo, fez um downgrade, né, na nota dos Estados Unidos de AAA para AA1. Não só por conta do déficit crescente, elevados custos de refinanciamento de dívida, mas possivelmente por uma questão de credibilidade também. Eu acho que você colocou bem nessa expressão bom pagador, né? Você quer emprestar dinheiro para um bom pagador. Porque você sabe que ele vai te pagar os juros ali certinho, né? Os juros é baixo, mas tudo bem, é baixo o risco, né? Então você quer procurar o bom pagador, e os Estados Unidos sempre foi visto como um bom pagador. E aí, de repente, você tem uma pessoa que vai lá e fala assim, não gosto disso aqui, eu não quero mais dar dinheiro para te proteger do país que está te invadindo. Mas como assim? Mas eu também não quero. Não, eu vou começar a cobrar 50%. E aí você começa a gerar são questões comportamentais que te fazem pensar, poxa, será que esse país vai ser o mesmo bom pagador que sempre foi? Talvez ele ainda seja o melhor pagador. Mas será que ele vai ser um bom pagador? Porque se você pensar um pouco, o Trump não é a causa desse questionamento, né? Ele talvez seja um sintoma de uma população que talvez esteja cansado ou talvez não veja o valor desse soft power dos Estados Unidos, né? Mas vamos lembrar, assim, o Trump foi reeleito, né? Ele voltou, né? Talvez na primeira vez as pessoas não sabiam que ele estava falando sério, né? Nessa segunda vez eles sabem. Né? E existe um percentual grande ali da população que está de acordo, de certa forma, né, e dá uma legitimidade ao que ele está fazendo. Então, acho que faz sentido isso. A gente estava só falando do déficit comercial, do déficit em conta corrente, mas a gente também tem, né, o déficit gêmeos, tem essa parte do déficit fiscal, tá? É uma dívida enorme que ninguém nunca teve a preocupação de se eu financiar esse déficit, ou seja, comprar uma treasury,
será que eu tenho que cobrar um prêmio de risco meio alto por esse dinheiro? Acho que ninguém nunca teve essa preocupação, né? Mas aí você começa a ver a direção que os Estados Unidos está indo, as pessoas começam a se questionar, será que eu devia ter tanto dólares assim? E o nível de dívida dos Estados Unidos atingiu um patamar que sem precedentes, né? Ou pelo menos na história mais recente dos Estados Unidos. Mais de 120% do PIB. Você acha que talvez, eu gostei da expressão que você usou, da causa e consequência, ou sintoma, né? Causa e sintoma. Você acha que, na verdade, toda essa questão tarifária é, na verdade, um sintoma de uma dívida pública sem controle e uma tentativa de aumentar a arrecadação, talvez frustrada, e invariavelmente vai desembocar numa discussão de como reduzir custo, de como reduzir o rombo fiscal? O rombo fiscal é grande. Se você pegar os déficits gêmeos dos Estados Unidos, eles dão 2 dígitos, né? É 11%. Acho que é 4% de conta corrente e 7% fiscal. Tá? Eu acho que o único outro país desenvolvido que tem 2 dígitos de déficit gêmeos, acho que é a Nova Zelândia. O Brasil está lá em cima com 9, alguma coisa, brigando para ir para 2 dígitos, mas mesmo assim não é 2 dígitos. Mas tem uma certa... Acho que uma certa graça no que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que tem a ver com esse pacote fiscal que está no Senado agora, tá? Que é o seguinte: há 10 anos atrás, eles queriam fazer um corte de imposto gigantesco. Existem alguns parâmetros que impedem, que restringem o tamanho desse corte de imposto. Então, um deles, eles fizeram temporário, o outro permanente, tá? Porque um dos parâmetros não pode ter um efeito permanente sobre a dívida. E aí falou assim, tá bom, então o corte de imposto de pessoa física vai ser temporário. O corte de pessoas jurídicas vai ser permanente. Fala assim, pô, mas não é mais importante você preservar as pessoas? Ele falou, sim, e é justamente por isso que esse é o temporário, porque daqui a 10 anos eu quero ver quem que vai deixar esse imposto voltar para cima. Com certeza, daqui a 10 anos a pessoa vai falar assim, poxa, quem seja o presidente, democrata ou republicano? Eu duvido a pessoa falar assim, olha, infelizmente ano que vem vocês vão voltar a pagar mais imposto, mas não é culpa minha. Isso aí já estava combinado. Né? E esse ano é 2025. Agora é o momento de chegar e falar assim, para o ano que vem, a gente quer manter o imposto baixo, então a gente tem que fazer um pacote fiscal para tornar permanente esses impostos que são temporários. O que ninguém nunca imaginava é que quando você chegasse em 2025, as pessoas iam estar questionando se os Estados Unidos é um tão bom pagador quanto antes. E aí as pessoas olham e falam assim, caramba, quer dizer que então, se você postergar isso para sempre, a sua dívida não é assim, ela é assim. Fala, cara, 10 anos atrás você não sabia disso? 10 anos atrás eu sabia, mas você era um excelente pagador. Agora que eu estou vendo esse gráfico de novo, eu estou ao mesmo tempo me questionando se você é um bom pagador. Né? Então é aquela situação. É aquela situação que ou eles não conseguem postergar, né, ou, desculpa, tornar permanente o corte de imposto de pessoa física, e aí ano que vem você pode ter uma recessão, porque todo mundo vai pagar mais imposto, o consumo cai, ou eles conseguem tornar permanente o imposto e o prêmio de risco sobe, porque as pessoas vão falar e falar, caramba, a sua dívida está mais feia do que estava antes, né? Porque você estava fazendo essa estimativa com a lei corrente, e a lei corrente dizia que esse imposto ia voltar. E todo esse cenário tem impactado diretamente na curva de juros americana. Só que a curva de juros americana é conhecida como a curva de juros mãe, né? Que a partir dela, o preço de vários países, ou da taxa de juros de vários países, acaba sendo impactado. Então, algo que a gente está acompanhando agora é esse aumento de juros lá começando a se espalhar, já se espalhou há um tempo, mas agora intensificando um pouco mais, e surgindo nas conversas, inclusive a preocupação com a taxa de juros lá no Japão, foi algo que a gente estava discutindo recentemente em um evento interno que a gente fez, que a taxa de juros lá do Japão começou a entrar nas conversas, justamente porque está sendo influenciada. Como é que você está enxergando tanto esse comportamento da taxa de juros americana, como toda essa revisão de fluxo global que está acontecendo nesse momento em relação aos investidores olhando para outros países, de olho em toda essa insegurança que a gente está trazendo aqui? Eu acho que o fluxo ele tem 2 pernas, né? Mas assim, a primeira é de onde ele está saindo, e as pessoas estão de fato discutindo isso. Eu acho que ainda é a moeda de reserva, talvez ainda seja por um tempo, mas ela não é uma moeda sem risco. A gente chamava da curva de juros mãe o ativo sem risco. Né? O ativo sem risco é esse, e aí você vai colocando risco em cima dele. Tá? Não é um ativo sem risco, é um ativo com risco baixo. E eu acho que uma das grandes dúvidas que eu tenho, tá, e que ainda não está respondido, é se essa mudança de paradigma dos Estados Unidos de um país sem risco para com pouco risco, ela é linear
Tudo bem, então a gente só vai lá, bota um pouco mais de risco. Ou ela é não linear, ela é explosiva. Você fala, caramba, não existe ativo sem risco. Ainda não está claro qual vai ser a solução. Tá? Ainda não está claro porque eu acho que a outra perna é aonde você vai colocar esse dinheiro. Então, se você fala assim, estou um pouco mais confortável com dólar, você vai fazer o quê? Você vai botar em euro? Você vai botar em renminbi? Você vai botar em Bitcoin? Para onde vai? Eu acho que o pessoal ainda está, de certa forma, discutindo isso. Para onde vai? E à medida que as pessoas acabem tendo mais convicção, mais vai sair. Mas eu acho que ainda não resolveram essa segunda perna do problema. Para onde eu coloco se eu estou um pouco mais... Isso aqui já foi resolvido, estou mais desconfortável com os Estados Unidos. Mas para onde que eu vou? Né? E aí até o momento que as pessoas têm feito é alguma coisa do tipo... bota um pouquinho em tudo, mas... né? Essa guerra comercial, ela tem gente que sofre muito, ela tem gente que sofre um pouco menos, talvez até marginalmente se dê um pouco melhor. Tá? E aí esse pessoal tem recebendo proporcionalmente um pouco mais. E curiosamente, né, Brasil e América Latina tá nesse grupo que, olha, talvez eles se deem até um pouco bem. Então sai um pouquinho dos Estados Unidos, divide pro resto do mundo, com um percentual um pouquinho maior pra gente, né? Assim, isso é um baita de um faz diferença aqui dos nossos preços. Você sabe que a gente fez uma pesquisa recente com mais de 10 gestoras globais, gestoras que têm presença em mercados relevantes no mundo todo, algumas gestoras centenárias, inclusive. E muito mais para entender nesse momento tão agitado o que é sinal, o que é ruído, onde que tem consenso, onde não tem consenso, como que elas enxergam os impactos olhando os mercados daqui para frente. E tiveram 2 dados que chamaram muita atenção nessa pesquisa. E acho que tem sinal de consenso ali. O primeiro, que mais de 90% das gestoras reconhecem que deve ter uma desaceleração no mundo, mas sem recessão global. E o segundo, que mais de 2/3 das gestoras acreditam que vai existir sim um corte de juros nos Estados Unidos, uma redução de juros nos Estados Unidos e no mundo, mas num pace muito mais lento, vai demorar mais tempo, mas não vai implicar numa recessão nos Estados Unidos. Você compartilha desse consenso? A gente compartilha assim, né? Você comentou sobre o taco, né? Que é... Como é que é? Trump always chicken out, né? E eu acho que parte disso é que ele é sensível, por exemplo, ao S&P, né? Lá nos Estados Unidos é um país onde é uma economia de consumo, o consumo é a maior parte do PIB, e o consumo ele é sustentado pela riqueza das famílias, que grande parte, né, acho que uma família americana detém a casa, né, e tem algum dinheiro em bolsa, que é a sua conta de aposentadoria. Mais ou menos 60% das famílias têm direto ou indiretamente algum ativo financeiro de renda variável. Tá? E aí quando ele vai lá e bota uma tarifa gigante em vários países do mundo, que é uma forma de falar para as firmas, olha só, eu estou machucando o teu lucro se você ficar lá. Então, se você não quer ter o seu lucro machucado, venha para cá. Só que quando ele machuca o lucro de várias empresas, todas essas empresas estão no S&P. E aí esse valor cai, e aí isso levaria a uma recessão, porque com a queda do S&P, as famílias se sentem com menos riqueza e começam a apertar o cinto e falam, olha só, vamos postergar aquela viagem, vamos postergar esse carro novo que a gente ia comprar, tá meio incerto e eu acabei de receber aqui o extrato, perdemos um monte de dinheiro. E aí quando você percebe que o Trump é sensível a isso, a S&P cai 15% em poucos dias, ele foi lá e tirou as tarifas. Você diminui a probabilidade de uma recessão, né? Você diminui com certeza. Tá? A incerteza, ela continua pairando sobre a cabeça do setor real da economia, né? Então, a gente acha que vai ter uma desaceleração, tá? Com essa desaceleração há espaço para algum corte de juros, mas enquanto o Trump continuar, né, backing out, ou voltando atrás, essa recessão não acontece. Existe sempre aquele risco do erro, né? De você voltar atrás tarde demais. Se você blefar e você perceber, nossa, deveria ter, né? Levei longe demais e acaba tem esse risco, né, do acidente. É até um pouco da postura dele de negociador, né? De tentar negociar, só que ele está negociando em uma escala muito maior com outros países, com vários interesses no meio. Só que é até um interessante, algo que também surgiu na pesquisa, é que a gente perguntou sobre quais são as regiões com maior risco macroeconômico hoje. 73% dos respondentes colocou que Estados Unidos. E aí perguntamos também qual é a região que oferece maior oportunidade de alocação. E o primeiro lugar, Estados Unidos, 46%, e na sequência, emergentes ex-China, com 36%.
E aí vem um ponto super interessante que a gente tem acompanhado, né? Por mais que tenha toda essa volatilidade em relação aos Estados Unidos, ainda existem algumas oportunidades. Você compartilha dessa visão de que tem oportunidade de alocação, mesmo com todo esse cenário turbulento? Era 43 nos Estados Unidos. 46 Estados 46. Unidos, 36 ex-China. Esse eu discordo um pouco. Eu diria América Latina, inclusive Brasil. Perfeito. Então você hoje enxerga mais aqui no Brasil em relação às oportunidades de alocação nesse atual momento? Toda vez que acontece algum sinal, você falou bem, né? O que é sinal, o que é ruído, né? Então, as tarifas, né? 50%. Esse 50% é ruído. Tá? O que é o sinal? O sinal é que os Estados Unidos não é mais um aliado confiável. Nem geopolítico, nem econômico. Você faz uma transação comercial com ele e, de repente, no dia seguinte, você pode ver 50% de tarifa. Você pode ver 145%. Isso não é confiável. Tá? Você pode comprar treasuries e um dia você faz alguma coisa que ele não concorda e ele vai lá e congela as suas treasuries. Isso não é confiável. Eu entendo a razão, que eu não estou discutindo se é certo ou errado, mas você tem que botar um prêmio para isso. Tá? E aí eu acho que do ponto de vista... Então, por exemplo, isso é um sinal. Né? Isso aqui é uma grande mudança. Outras mudanças e sinais acontecem. Né? IA, né? Inteligência artificial, o crescimento da Índia, energia verde. Né? Isso tudo é sinal. Se a gente vê um sinal limpo dos ruídos, a gente tem que pensar quem ganha e quem perde com isso. E toda vez que eu paro para pensar, o Brasil sempre tem um pezinho nos vencedores, em todos esses sinais. Nesse caso em particular, tá, da guerra comercial, o sinal Estados Unidos não é mais confiável. Eu acho que antigamente as pessoas olhavam commodities e falavam assim, até a palavra commodity é usada para isso. Isso aqui é commodity, quer dizer que tem um monte igual. Né? Então a pessoa fala assim, soja é commodity. Não adianta nada os Estados Unidos botar uma tarifa na China, a China vai comprar soja da gente. Aí a gente vai deixar de vender para alguém para vender para a China. Aí os Estados Unidos vai comprar dessa pessoa e no fim das contas dá a mesma coisa, porque soja é soja. Eu acho que isso deixa de ser verdade a partir do momento que você fala assim, o teu fornecedor importa. De quem você compra soja? Você compra soja de um cara que um dia ele pode falar assim, não, agora essa soja vai ter 50% de tarifa, ou ele vai falar assim, não, segura um navio com a soja porque você invadiu alguém. Né? Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas olha, será que não é melhor a gente comprar soja de alguém que não se mete nessas coisas? Que é o Brasil. Até o momento, a gente é neutro geopoliticamente, a gente respeita que os Estados Unidos e a China têm problemas históricos que não são facilmente resolvidos. A gente não tem que tomar partido. E aí eu acho que, do ponto de vista da Europa, fala assim, olha, soja é soja, mas compra do Brasil. Tá? O fornecedor importa, minério de ferro, compra do Brasil. Tá? Eu acho que o fornecedor importa e a América Latina, cobre, compra do Chile. Tá? E é nesse sentido que eu acho que a gente sai um pouco vencedor, tá? Nesse mundo onde o fornecedor importa. Thomas, todo esse risco de recessão global e aumento de tarifas parece estar recuando aos poucos em relação a esse tom do mundo. Só que essas incertezas fiscais, ela tem pressionado, né, esses mercados desenvolvidos e é algo que, sob uma certa ótica, acaba sendo não tão bom para os mercados emergentes. Só que essa configuração que a gente está vendo hoje está sendo positiva para os mercados emergentes. Paralelo a esse macro global, nós temos aqui uma agenda também bem agitada. Junho começou com destaque para as discussões a respeito do pacote de medida negociado entre governo e Congresso como alternativa de aumento para o IOF e em meio aos desafios que a gente está vendo, né, de cumprimento das metas primárias para 2025 e 2026. Como é que vocês estão enxergando esses desafios fiscais e toda essa volatilidade que tem sido reacendida ao redor desse tema? Eu acho que o grande desafio fiscal que a gente tem no Brasil como sociedade é o tamanho do setor público. A nossa carga tributária é muito alta. Eu entendo que, como um país em desenvolvimento, a gente tem diversas necessidades sociais que geram gastos, né? Em particular, segurança, saúde, educação, isso tudo tem que ser custeado de alguma forma. Você tem que oferecer um mínimo disso tudo. Aí isso custa dinheiro, tá? Mas o que a gente arrecada é demais. Por isso que eu não gostei da discussão da sugestão do IOF como imposto arrecadatório. O IOF ele surgiu numa discussão de que para atingirmos a meta, né, e respeitarmos o arcabouço este ano que vem, precisamos arrecadar mais X, então vamos para o IOF, que vai trazer mais 20 bi esse ano e 40 bi ano que vem. Essa é a proposta original. Tá? O IOF não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto regulatório. Tem muita diferença aí, e teoricamente, tá, todo mundo vai dizer para não usar o IOF para esses fins pelo seguinte sentido. Se você quiser arrecadar, você
você pode ou ir em cima da renda das pessoas ou em cima do consumo. As pessoas falam que se você for só em cima da renda, você pode ter muita evasão, tá? Porque a pessoa pode falar que a renda não é dela, da empresa, então vai em cima do consumo, porque quando a pessoa compra, você vai lá e você taxa. Algumas pessoas falam que o problema de você só taxar consumo é que ele é muito regressivo. Tem gente que ganha menos e gasta tudo no supermercado. E esse cara vai pagar imposto sobre 100% da renda. Tem gente que ganha muito, poupa uma boa parte e a outra parte vai no supermercado, então ele vai pagar percentualmente, né, um pouco menos. Então por que você não vai para a renda? Porque na renda você consegue falar, esse cara ganha mais, tem que contribuir com mais, esse cara ganha menos, ele vai contribuir com um pouco menos, né, que é justíssima. E a maioria dos países vão em cima da renda ou do consumo. Quando você trabalha, você ganha, você paga imposto. Quando você vai lá e gasta, você paga imposto. Não tem muito como escapar, você vai ser tributado 2 vezes. Quando eu gastar e comprar um carro, eu vou pagar os impostos, né, que aquele carro tem, ICMS, IPI, e a concessionária que vendeu o carro vai ter lucro e vai pagar imposto sobre renda. Tá? Então, não tem como escapar renda e consumo. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, e operações financeiras nada mais é que você arrumar uma forma eficiente de alocar sua poupança. O que quer dizer isso? Tá? Não estou dizendo poupança no sentido que esse dinheiro está numa cadeira de poupança, mas você recebe a sua renda, mas você não vai consumir tudo imediatamente. Porque você está planejando uma viagem no fim do ano, curtíssimo prazo, você está pensando em comprar um carro daqui a 2 anos, mas você não quer financiar, ou você quer fazer a tua aposentadoria em longuíssimo prazo. Então, uma renda que foi tributada, você não consumiu imediatamente, mas quando você fizer essa viagem, você vai pagar um imposto lá, quando você comprar a passagem aérea. Quando você comprar o carro, você vai pagar um imposto. Ou quando você receber a aposentadoria e consumir, você vai pagar um imposto. Ele só tá parado. Isso é consumo futuro. Tá? Só que é muito ineficiente você pegar esse dinheiro e deixar no colchão. Você vai comprar um ativo aqui, você vai comprar um ativo ali, você vai comprar um plano de aposentadoria, né? E aí o IOF, que é simplesmente, se você fizer esta operação financeira, você vai ser tributado, como você foi tributado na renda, você vai tributar só porque eu fiz essa operação financeira, porque depois quando eu sacar, quando eu receber juros sobre isso, eu ainda vou pagar um imposto de renda sobre juros. E depois quando eu sacar e consumir, eu ainda vou pagar um imposto sobre consumo, você está tributando pela 3ª vez. Eu sou contra imposto sobre operação financeira. Tá? É uma forma de você poupar eficientemente, mas isso já foi tributado na renda e vai ser tributado quando virar consumo. E se você guardar o dinheiro e morrer com o dinheiro para não dar a satisfação de pagar imposto sobre isso? Imposto sobre herança. Então eu vou doar. Imposto sobre doação. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E aí você vai tributar isso aqui, eu acho errado. Tá? Teoricamente, não é que eu acho errado. Assim, a teoria, ela não apoia. Tá? Então, alguns sinais, né? Primeiro, eles estão tentando buscar outras alternativas. Essas alternativas incluem um pouco de corte de gastos e um pouco de imposto de renda sobre operações financeiras. Já não é IOF, é o imposto de renda. Então, o IOF é assim, compra dólar, vai pagar o imposto. Pô, mas eu nem sei se quando eu sacar o dólar eu vou ter ganho de dinheiro. Não tem problema, porque se você ganhar dinheiro, você vai pagar o imposto de renda também sobre aquilo. O IOF é só de ter comprado o ativo. Então, eles estão tirando um pouco disso e indo sobre renda, tá? Ok, eu acho algumas coisas, né? Assim, eu acho, essa discussão ainda está acontecendo, eu acho louvável a capacidade de ouvir, a capacidade de voltar atrás e a capacidade de perceber que talvez há caminhos melhores. Tem que ter um bom equilíbrio entre isso e evitar a percepção de improviso e falta de planejamento. E tem um equilíbrio ali, lógico, ouvir e, né, readequar a rota é louvável, tá? Tem um número de vezes que você pode fazer isso, que aí começa a olhar e parecer improviso e falta de planejamento. Eu diria o seguinte, tá? A gente já está esgarçado em termos de carga tributária, né? E eu não gosto de falar assim, você é contra o IOF, você tributaria o quê? E eu odeio falar assim, não tributaria, eu cortaria gasto, parece que a pessoa está tentando fugir da pergunta, mas olha só, a gente paga 38% do PIB de imposto. 38%. Se alguém botar no Google e perguntar assim, carga tributária do Brasil, talvez apareça 19%, porque 19% é federal. Aí depois você bota estadual, estado e município, dá mais 19%. Isso dá 38%. Tá? Vamos comparar com o resto da América Latina. É tudo mais baixo que isso. O outro que é mais alto, eu acho que é a Argentina, que é 32%, Colômbia é 32%, México e Chile, eu acho que é 25%. Tá? E aí você fala, mas são vários países pequenininhos, que não sei o que, é fácil. E se você fosse um país grande? Índia, China é 20 e 25. A Rússia que está em guerra, eu acho que é 34.
Então, o Brasil, a carga tributária total é 38% do PIB, né? Se isso não é comparável nem com o Latam, nem com os outros BRICS, com quem que a gente se compara? Então, a gente pode botar a Austrália, eu acho que é 36. A gente pode botar o Reino Unido, por exemplo, que é 38. A gente pode botar o Japão, que eu acho que é 37. Tá? Esses são os nossos parceiros similares em termos de carga tributária. E isso aí são dados, né? E agora eu vou dar uma opinião, né? Isso aqui é uma opinião. Se alguém acha, é opinião, né? Se alguém acha que a nossa segurança pública, a nossa educação pública e a nossa saúde pública não é do mesmo nível, não é de um nível britânico ou japonês ou australiano, isso é uma opinião, porque eu nunca fui num hospital público no Japão e eu não estudei em escola pública na Inglaterra, então, né, eu não vou falar como se fosse um fato, tá? Eu fico exaltado quando eu falo de quanto que a gente paga de imposto. Se fosse um fato, né, mas a gente gasta mal, tá? Mas eu tenho essa opinião e eu acho que se alguém que estiver ouvindo, tá, paga um boleto de condomínio mais caro porque tem que ter segurança 24 horas. Se botou o filho numa escola privada e se tem um plano de saúde para ter opção de usar um hospital privado, eu acho que essa pessoa vai concordar comigo que a contrapartida em serviços dessa carga tributária bem alta, ela não está vindo. Opinião, tá? Mas é por isso que eu gosto de insistir. A gente tributa muito e gasta mal. E a discussão tem que ser gasto. Tá? E a gente não é contra gasto social. As pessoas olham e falam assim, pessoal aí que é contra, né, as famílias de renda baixa. Não, não é isso. Mas a gente gasta muito e já arrecada demais, sabe? A gente tem que fazer uma coisa sobre isso. Você sabe que a análise e a discussão, na minha percepção, ela é assimétrica, ela gravita muito mais em torno da arrecadação do que em torno da redução de custos e redução de gastos que a gente poderia ter. Todo o papo de IOF, agora as novas medidas, né? O fato é que o governo brasileiro ele vem sim implementando uma série de medidas com alto potencial inflacionário. A gente sabe que é um ano pré-eleição, os gastos estão a todo vapor, vários exemplos, né? Liberação de recursos de FGTS, o crédito consignado privado, ampliação da isenção de imposto de renda, ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, inúmeras exonerações, gastos ministeriais, muitas outras linhas. O engraçado, Thomas, é que é totalmente na contramão da política monetária bem restritiva que a gente tem visto aqui no Brasil há um bom tempo. Tem uma grande dissonância da política fiscal e da política monetária. Até então, a gente viu o arrefecimento do dólar trazendo algum alívio para a curva de juros aqui no Brasil. Mas esse movimento ele vem sendo testado também, com esses acontecimentos recentes que a gente tem visto. Você falou muito lá de fora da questão da credibilidade do governo americano de anunciar e volta atrás. O fato é que aqui no Brasil a história não parece ser muito diferente. Anuncia o IOF, depois volta atrás. Por um lado, acho que tem o ponto positivo de dialogar, mas por outro também traz uma certa instabilidade. Também deve exigir mais prêmio na curva de juros. No final, como que vocês estão enxergando a trajetória dos juros no Brasil? Perante esse cenário inflacionário, perante essas notícias, perante essa cacofonia que existe no Brasil também? Eu acho que você colocou muito bem, né? A gente tem uma política fiscal expansionista com uma política monetária contracionista. E alguém pode olhar e falar assim, bom, no fim das contas dá 0 a 0. Eu acho que não, tá? Se você tiver um carro e você pisar no acelerador e pisar no freio ao mesmo tempo, eu acho que ele derrapa, não é que ele fica no 0 a 0, tá? Não aguenta. Eu acho arriscado. É uma falta de coordenação que é gritante. E ela tem os seus efeitos distributivos, né? Deixa eu explicar isso bem, né? O que é um carro derrapar, né? Você pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo, se a gente passar isso para uma economia, né? Eu vou ter os juros altos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, agora o faixa 4, né? Pessoas com até 12 mil reais por mês de renda se qualificam, tá? Isso é classe média para cima, tá? E eu não sou contra Minha Casa Minha Vida. Eu só não sei se, dado quanto a gente arrecada, quem ganha 12 mil reais, né, eu pensaria como o público-alvo óbvio de algum programa de subsídio de financiamento para comprar casa. Não sou contra o programa, né? Mas o que eu quero dizer, né? Tem pessoas que não estão sentindo esses juros.
né? Tem a pessoa que sente os juros, mas também está recebendo lá um benefício. Tem a pessoa lá que, por exemplo, debêntures. As firmas maiores, elas têm acesso ao mercado de capitais. Então, elas conseguem emitir, tá? E conseguiram, né? Teve um forte movimento de captação nos últimos 2 anos, e eles estão com o balanço limpo. Tá? Então, os juros, uma das razões que ela segura a economia é porque ela dá um certo aperto no balanço das firmas que vão ter que pagar um serviço da dívida mais alto e elas falam, cara, agora a gente tem que economizar aqui, então vamos economizar no CAPEX, vamos deixar o CAPEX para depois, vamos fazer aquela fábrica nova depois. E assim que ela segura. Mas as firmas que, em geral, são as maiores, que têm acesso ao mercado de debêntures, não estão sentindo tanta dor assim, né? Então, acho que essa mistura de estímulo com pé no acelerador e pé no freio, ela está meio que deixando no agregado meio parado, a economia está resiliente, a inflação, a gente não está enxergando ela vir para a meta no ano que vem. Talvez ela vá para o topo da meta, que é ficar ali entre 4,5 e 5 no ano que vem, mas a gente não está vendo uma inflação entre uma meta. Mas, por exemplo, a pessoa que não é uma firma grande ou que não tem acesso a um subsídio de juros de Minha Casa Minha Vida, esse cara está pagando 14,75. Então, tem gente sofrendo. Então, não é 0 a 0. Tem gente sofrendo. Que acho que, né, assim, se você vai trazer uma banda para cá e vai fazer um mega show, tá? E alguém te fala assim, olha só, o cachê desse cara é X, então a gente precisa cobrar tanto de ingresso. Aí fala, não. Mas aqui tem um pessoal que vai pagar meia entrada. Opa, então quem não paga meia entrada vai ter que pagar um ingresso mais alto. Justo. Você é um estudante, paga meia entrada, beleza. Se você vai começando a aumentar o número de pessoas que pagam meia entrada, quem vai pagar o ingresso inteiro começa a pesar, tá? Então, é 0 a 0 no agregado, mas tem um efeito distributivo ruim, tá? Você falou de um tema sobre o custo para as empresas. Eu queria aproveitar esse tema e aprofundar nisso. Como que você avalia a resiliência financeira das empresas no Brasil que estão se financiando, que estão tomando crédito nesse patamar de juros, 2 dígitos para cima, ao longo do tempo? Você acha que em algum momento elas vão começar a colocar a língua de fora, elas vão conseguir continuar saudáveis, mesmo com esse custo tão alto? A Itaú Asset, por exemplo, tem mais de 400 bilhões em crédito. Ela participou, os fundos participaram desse financiamento através desses títulos. Não só a Itaú Asset, outras assets bancárias, outros fundos de mercado, fundos de crédito em geral. Você vê com preocupação, olhando adiante, mais tempo passando com as empresas nesse custo de financiamento tão alto? Olha, eu reparei que eu tô há, não sei, 40 minutos aqui reclamando, né? Então eu vou responder com um tom positivo, tá? Eu sou fã do brasileiro, eu sou fã do empreendedor brasileiro, né? A gente sempre pensa, a gente tem um certo complexo de vira-lata de que, mas o brasileiro não é muito bom, o brasileiro não é muito capacitado, o brasileiro não é muito competente, né? É balela, tá? Assim, o brasileiro é sensacional. Tanto que se você vê várias atividades da vida, elas dependem de uma combinação de talento e de capital. Alguém tem que fazer um investimento para que esse talento desponte, né? Tem coisas na vida que é mais talento do que capital, tá? Então, em geral, é serviço, né? Então, a gente tem muito economista, a gente tem muito médico, a gente tem muito arquiteto, tudo que depende de talento, né? Ainda estou aqui, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, né? Esportes, tá? A gente tudo que depende de talento, você vê que a gente desponta. Quando começa a pensar de capital, tá? Aí o que esbarra, né? Esbarra que se os juros é quase 15, o seu plano lá, do projeto, da brilhante ideia que você teve, olha só, você vai dobrar o lucro em 7 anos, porque senão esquece, é a Selic que ganha de você, tá? Então, e mesmo assim, algumas empresas se despontam. E não é só no setor de serviços onde depende mais de talento, né? Como vocês aqui, né? A XP é uma empresa de serviços financeiros, né? Mas ela depende mais de talento das pessoas do que né? Por exemplo, qual é o CAPEX que tem aqui, né? Aqui tem o estúdio, tem o computador de vocês, mas é talento isso aqui. Agora, por exemplo, vamos pegar a Agro. A Agro, você pega uma foto do Cerrado, 30 anos atrás, é chocante o que a gente fez. O Brasil só é bom de agro porque teve sorte, né? Não, a gente tira grão do Cerrado. Isso aqui é pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, mesmo assim, a gente é sensacional. Mas em indústria, né? Em indústria, olha só que impressionante, né? Tem esse mercado que está todo mundo brigando, que é o mercado eu acho que chama eVTOL. Eu não sei o nome exato, tá? Mas são veículos aéreos que decolam verticalmente, tá? Que é táxi aéreo. Que eu vou botar aqui de uma forma mais simples. Ou é drone de passageiro ou helicóptero elétrico. É isso. Tá todo mundo de olho nesse mercado.
tá? Que você vai daqui até Guarulhos por R$200. Tá todo mundo de olho nesse mercado, né? Sério, aos tapas, sabe uma das empresas que estar mais bem posicionada, e todo mundo reconhece isso, essa empresa é a que está mais bem posicionada nesse mercado, inclusive já tem pedido, ela é brasileira. Brasileira. É a Embraer. Embraer. Ela é Embraer, com juros de 15%. Então, essas empresas eu acho sensacional, porque é quase como se fosse o seguinte, olha só, um de vocês tem uma ideia brilhante, um japonês, um americano e um europeu tem essa mesma ideia brilhante, tá? Agora, vamos para a corrida, quem botar isso em prática primeiro vai ser o vencedor. Só que antes de começar a corrida, alguém vai chegar assim, peraí, brasileiro, bota aqui uma caneleira de 5 quilos em cada perna. Você fala, pô, mas por quê? Fala, você é o juros de 15%. E a gente ainda ganha algumas corridas. Né? Então, assim, essa resiliência que você está falando, assim, de certa forma, é a capacidade brasileira que não para de me surpreender. Então, assim, essa é a versão positiva. A versão que me preocupa é o seguinte, né? Sim, quanto mais tempo não tivermos condições de cortar esses juros de forma sustentada, não é só chegar lá na canetada e cortar, tá? Mas de forma sustentada, vai chegar uma hora em que essa firma vai ter que se refinanciar, ela vai ter que rolar a dívida que ele tem, e ele vai rolar 15, ou 15 mais um prêmio. E aí ele vai começar a sentir dor, sim. Tá? Então a gente tem que gerar essas condições para o juros cair o mais cedo possível. Thomas, se a gente pudesse consolidar um pouco da sua visão para o Brasil, de uma maneira diretiva, o que você espera para a Selic, inflação, para o PIB e para o dólar, olhando para frente? Olhando para frente, né? Em particular, falando de 26. Isso. Falando de 26, né? Eu imagino um PIB resiliente, tá? Há 3 anos eu olho e falo assim, nossa, o nosso juros tinha ido para 3,75, depois caiu para perto de 10, mas nunca deixou de ser 2 dígitos e está voltando para quase 15. E se falasse para mim ano a ano, e ano que vem, esse juros vai bater. Ele não bate. Essa é a resiliência do brasileiro. Então eu imagino uma economia resiliente no que vem, além disso, toda essa parte fiscal que está entrando. Ela não permite um ciclo de corte de juros muito alto, muito significativo. Por quê? Tá? Porque essa inflação permanece resiliente, mas ela arrefece. Tá? Porque o campo está a favor, mas commodities caíram um pouco, a gente teve uma safra boa. Tá? E é uma inflação que ela fica ali mais ou menos perto do topo da banda, que é 4,5. Tá? 4,5, ela oscila lá entre 4 e 5. Tá? Eu acho que muita gente vai falar assim, com uma inflação ali entre 4 e 5, não tem espaço para cortar juros. Eu percebo na discussão, e aqui meu papel não é falar o que é certo e errado, mas eu percebo na discussão com vários outros economistas, várias outras partes da sociedade, que falam o seguinte, esse negócio de meta de 3 é coisa de economista. Não vai cortar juros porque a meta é 3. 4,5 de inflação tá bom pra caramba. Se você olhar os nossos últimos 10, 15 anos, 4,5 a gente já soltou foguete. Tá? E aí, cara, 4,5 de inflação sem recessão, poder cortar juros versus, tá? Deixa os juros mais altos, espera uma recessão, e deixem essa inflação para 3, que é a meta. Eu acho que a maior parte da sociedade, tá? Não estou dizendo aqui a minha opinião, mas a maior parte da sociedade vai falar assim, cara, 4,5, sem recessão, começa a cortar esses juros. Eu acho que é para isso que a gente vai. O dólar, ele continua, o real, eu acho que ele continua apreciando sob esse pano de fundo, em que as pessoas vão cada vez mais ficando desconfortáveis com o risco americano e tirando um pouco e não sabem onde botar e acabam colocando um pouquinho mais no Brasil. Perfeito. Tá? Enfim, eu acho que é o que a gente faz de melhor, né? A gente vai sobrevivendo, um dia após o outro. Excelente, Thomas. Falamos aqui de mundo, Brasil, e agora neste bloco, neste terceiro e último bloco, a gente sai completamente do universo dos investimentos, sai do universo de gestão, e é um bloco que estamos chamando de para além da gestão, ou seja, conhecemos um pouco das suas visões sobre o cenário, agora é a hora de conhecer um pouco do Thomas. E aí, quando eu falo conhecer um pouco sobre você, a gente gosta de explorar o lado cultural. Um livro, um filme, um hobby, algo que você geralmente consome no seu dia a dia que acredita que vale a pena compartilhar aqui com a gente. Eu tô lendo muitos livros aqui que são chatos, que são sobre soft skills, né, ou habilidades emocionais, né, que se você perguntar para minha esposa, eu tenho desenvolvimento emocional de uma criança de 7 anos, então eu tô precisando, mas até em termos de carreira, né, do momento de carreira, que acho que muitas dessas coisas são importantes. Eu não vou citar nenhum deles. Agora, um que eu li muito bom, recentemente, eu indico, é Man's Search for Meaning. Eu acho que é O Homem e a Busca por Sentido, do Viktor Frankl. Ele é um livro que ele é um psiquiatra. Ele já era um psiquiatra quando ele foi para Auschwitz, né? E lá ele observou, como um psiquiatra, quais são as pessoas que tinham uma propensão maior de sobreviver.
E ele disse que são pessoas que, de alguma forma, achavam que a vida tinha algum significado. Tá? E eu acho legal a forma como ele conectou, né? Essa ideia de instinto de sobrevivência, vontade de viver com um significado para a vida. Ter propósito. Muito bom. Propósito. E ele falou outra coisa interessante também, que o propósito tem que ser achado, não pode ser dado, né? Eu não posso chegar para você e falar assim, você tem esse propósito, você tem que achar o seu. Muito bom, compartilho dessa visão. Thomas, estamos chegando ao fim do nosso episódio, um episódio muito bom, muito esclarecedor. E a gente gostaria de agradecer aqui a sua participação. Não, gente, obrigado aí pelo convite, tá? Um prazer de novo, foi todo meu. Agradecer também a todo mundo da Itaú Asset, Carlos Salamonde, Stefano Catinella, Matheus Rachu, Faiga, que é uma outlier em gestão de crédito aqui no Brasil. Obrigado, Thomas, mais uma vez. E para quem acompanhou a nossa conversa, a gente deixa aqui o super recado. O Outliers fica disponível quinzenalmente no YouTube da XP, no YouTube do Infomoney e no agregador de podcast preferido. Além disso, temos cobertura em texto, então acessa lá infomoney.com.br e confira a aba Outliers. Até a próxima!